Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Oração, ação, a nossa hora, nosso momento de comunhão. Não aquela comunhão ritual que nós aprendemos ao longo da nossa cultura religiosa, mas comunhão de de nos unir com o mais puro, o mais elevado dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Essa é a nossa comunhão. Que essa prática ilumine, capacite, expanda diversas outras capacidades nossas, individuais, grupais, coletivas, com a totalidade. Muito bom, sejam muito bem-vindos todos e todas. É muito bom tomarmos essa decisão tão lúcida, termos a certeza de estarmos decidindo melhor para esse momento das nossas vidas. Felicidade precisa ser alguma coisa menos condicionada, menos impossível do que tem sido até agora. Colocamos tantas condições para sermos felizes que, sem perceber, estamos boicotando a própria felicidade. Sim, felicidade pode ser simplesmente atender ao que a vida está pedindo. Perceber e atender ao que é necessário para cada momento. Que essa seja a nossa felicidade. Vamos atender o momento? Vamos nós. Muito bem. Estamos fazendo a nossa trajetória de conhecer a realidade da vida e de nos conhecer ao mesmo tempo pela correspondência do fora e dentro, do matéria e espírito, do alto e baixo, tendo como roteiro esse fabuloso Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde o mestre lionês Allan Kardec teve essa oportunidade única de entrevistar espíritos de grande hierarquia. E ele não perdeu tempo. Com o seu pensamento racional, científico, ele era discípulo de Pestalozzi, Allan Kardec. Tinha escrito diversos tratados científicos na França, especialmente no campo da educação. Ele, com esse pensamento, com essa sistematicidade do pensamento racional e científico, ele fez 1019 perguntas, organizando em capítulos, em temas, em tópicos, e apresentando para nós um tratado sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre Deus, como Deus age nas nossas vidas. Fabuloso, né? Convite imperdível. Se você não possui o livro, adquira, estude, leia. Sem dúvida vai expandir seus horizontes. Hoje estamos no subitem Forma e Onipresença dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que tem como título Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. As perguntas hoje serão 89 e 89A, onde Kardec pergunta sobre a forma de deslocamento do espírito. Como o espírito potencialmente se desloca. Que poderes ele tem, que poderes a nossa dimensão espiritual tem de deslocamento. Claro que nem todos os espíritos exercerão igualmente os seus poderes. Claro que a prática dos espíritos, a prática dos poderes do espírito depende do grau de elevação, do grau de concentração mental. Aqui, os espíritos vão responder em tese, em geral.
como um espírito se desloca. Vamos às perguntas? Pergunta Kardec assim: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Vejam só. Queria saber, Kardec, se o deslocamento dos espíritos seria instantâneo, automático. E a resposta foi sim, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço, mas deslocam-se com a rapidez do pensamento. O pensamento não é instantâneo, não é automático. Nós precisamos lembrar de algo, nós precisamos imaginar algo, nós precisamos formular um pensamento para que ele se forme nas nossas mentes. E esse tempo do pensamento é o tempo do deslocamento dos espíritos. Quando eles pensam, já se tornam aptos a estarem lá. Como nós falamos no início, claro que nem todos os espíritos são assim, claro que o mundo dos espíritos é regido pela mente. E um indivíduo, um determinado espírito, ou seja, um ser depois que perde o corpo, ele não perde automaticamente os seus condicionamentos. A sua mente continua condicionada como era antes. E pensando condicionadamente como era antes, nós só poderemos ter uma forma de transporte no mundo espiritual, que é caminhar, às vezes até se arrastar. Mas isso quer dizer que esse precisa ser a nossa forma de transporte? Necessariamente? Claro que não. Mas tudo depende da mente. Quando vamos nos desenvolvendo, aprendemos a volitar, que é o voo, aprendemos também a nos deslocar pela força do pensamento. E isso tudo é muito desafiador, muito interessante de concebermos. Hoje, aqui na Terra, nós já temos uma capacidade fantástica ligada às nossas mentes. Basta dizer que quando imaginamos um limão sendo espremido diretamente nas nossas bocas, já ocorre uma salivação. Só de imaginar uma situação de perigo já aumenta o batimento cardíaco. O nosso corpo responde à nossa imaginação. Nosso corpo responde à nossa mente, já aqui na Terra. A quantidade de doenças que tem forte componente mental, as chamadas doenças psicossomáticas, tem crescido fabulosamente. É muito grande a quantidade de doenças marcadas, originadas ou pelo menos influenciadas por nossas mentes. Então, no mundo espiritual, sem o corpo para reter, para aprisionar o espírito, ele muito mais livre terá muito mais poderes mentais. Fabuloso, né? Fabuloso inclusive porque deveria nos desafiar o fato de a ficção ter concebido pelos super-heróis, pelos anjos, seres que sem asas, sem motores,
simplesmente dão um impulso e voam. Como pode ser que tenhamos imaginado algo assim? É claro que alguns anjos são concebidos com asas, mas outros não. E os heróis só com as suas capas, que evidentemente não impulsionam um ser para voar. De onde alguém poderia tirar tamanho absurdo? É corrente nos estudantes do espiritualismo, do espiritismo, como muitas das criações mentais, muitas das descobertas científicas, muitas das ficções foram feitas com suporte, com intuição, através de viagens astrais, de viagens espirituais. No Inferno de Dante é um exemplo clássico. Mas essa questão dos super-heróis também. Os espíritos nos revelam que depois de um certo tempo no mundo espiritual, sendo adestrado em nossas mentes, nós podemos simplesmente voar, sem aparelhos, sem asas, exatamente como os heróis. E digo mais, podemos transportar grandes volumes e grandes pesos também. Podemos olhar através dos objetos. É muita coincidência, se vocês não acham? Que grande parte dos poderes atribuídos para os heróis nós tenhamos no mundo espiritual, pelo menos como potencial? Muito interessante. E vem depois a pergunta 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Pergunta Kardec se o pensamento não seria sinônimo do espírito. E a resposta vem assim: quando o pensamento está em algum lugar, a alma também está junto. Então, quando conseguimos formular, projetar nossas mentes para algum lugar, a nossa alma lá está. Visto que é a alma quem pensa. Então pensou, chegou. O pensamento é um atributo da alma, evidentemente. Só os materialistas fanáticos para pensarem que o pensamento está no cérebro. Ah, é verdade que quando uma pessoa num acidente, numa doença, danifica uma área cerebral, ele fica com aquela manifestação comprometida. É verdade. Mas também um violonista fica com a sua apresentação musical comprometida se o seu instrumento quebra. Mas isso não quer dizer que é do instrumento sozinho que vem o som. Que o som, que a composição, que a expressão musical vem do musicista, vem do violonista, que precisa do instrumento para se manifestar, mas sem que nós pensemos que a origem da música está no próprio instrumento. Claro que não. Assim, somos nós e os nossos pensamentos. Nós, nossos pensamentos e o cérebro. Nós somos os nossos pensamentos. O pensamento é uma expressão da alma que fica muito comprometida no ambiente da matéria se temos um aparelho cerebral danificado. Mas durante o sono, por exemplo, uma pessoa que tenha paralisia cerebral, síndrome de Down ou qualquer outro problema neurológico grave, esse espírito durante o sono pensará com a mesma lucidez, a mesma eficácia de qualquer outro espírito.
Porque a limitação é do corpo e não da alma. E assim é no transporte também. Após a morte, despidos do invólucro material do corpo, da vestimenta que nos limita, nós voamos. Nós nos deslocamos com o poder do pensamento. E ali essa é uma das maneiras de percebermos como, após a morte, o mundo espiritual tem como agente principal a mente. Se aqui já tem tanto poder a mente para determinar inúmeros fenômenos, na economia, se a maioria dos agentes econômicos acha que vai haver inflação, ocorre a inflação. Na saúde, se uma pessoa acha que se compenetra de uma doença e tem a certeza de que essa doença a acometerá, é enorme a possibilidade de ser infectada. Aqui a mente já é poderosa, mesmo com as limitações extremas da carne. Sem as limitações da carne, a mente será ainda mais determinante das nossas possibilidades, das nossas inteligências, dos nossos talentos, entre os quais o talento do deslocamento. Isso deve fazer a todos nós fazermos reflexões importantes. Como fica após a morte a pessoa que não desenvolveu a criatividade, não desenvolveu a mente, não exercitou a sua subjetividade? Porque a subjetividade também precisa ser exercida. Quem tem feito instâncias para meditar, especialmente no mundo ocidental, nos é muito difícil. Nós temos a mente muito agitada. Nos é muito difícil conquistar a capacidade de aquietar a mente. Apesar de que que está muito equivocado quem pensa que meditar é pensar em nada. É apenas a meditação exige de nós que assistamos nossos pensamentos como uma pessoa assiste um filme no cinema, ou assiste ou olha no seu celular as mensagens. Cada pensamento é uma mensagem que entra no seu celular. Você olha a mensagem e passa. Vem outra mensagem, você olha e passa. E esse olhar e passar vai lhe dando uma paz de alma, vai lhe dando uma tranquilidade, vai lhe dando um desapego que acalma, que pacifica, que equilibra, que harmoniza. Sem angústia por passar tudo o que vier, deixa as coisas acontecerem, deixa os pensamentos chegarem, fluírem e passarem. Chegarem, fluírem e passarem. E você vai se acostumando com a música, com o ritmo da sua mente, e vai se acalmando, se harmonizando, se integrando com forças muito mais amplas, muito maiores, muito mais profundas. Tudo o que você puder fazer de pensamento reflete no mundo espiritual. Fabuloso é o livro Nosso Lar, no qual um grande cientista brasileiro, Carlos Chagas, que assume como pseudônimo André Luiz para um fabuloso trabalho com Chico Xavier, mesmo tendo sido um cientista, uma pessoa das ideias,
não teve a prática da oração, por exemplo. Não teve a prática, muito menos, da meditação. Precisava dos fatores externos para direcionar a sua mente. E por isso, por não ter se exercitado na oração, teve muita dificuldade para elevar o seu padrão vibracional quando morreu. Foi levado para regiões de trevas e, sem conseguir elevar a sua sintonia, não alcançou regiões de luz, senão depois de 8 anos de padecimentos. Aí sim, depois de 8 anos exausto de estar vivendo em condições tão limitadas, ele lembrou-se da oração. Uma oração que ele não tinha prática, mas já era tão grande o efeito da dor naquela convivência que ele conseguiu concentrar todo o seu ser naquela manifestação, naquela rogativa. E dessa forma, melhorou a sua vibração, alterou a sua vibração, elevou a sua vibração e alcançou finalmente ver e ouvir aqueles seres de luz, seres do bem que estavam ao seu lado desde o primeiro dia de seu falecimento. Notadamente a sua mãe, um espírito muito elevado, ao qual, porém, André Luiz, Carlos Chagas, não conseguia ouvir, não conseguia ver, não conseguia nem sentir. Tal era o embrutecimento da sua mente. Ele precisou da dor para conseguir focar, esforçar-se em elevar-se e então acessou dimensões maiores que lhe franquearam contato com a sua mãe, com os representantes dela que estavam ali aguardando o seu ritmo, aguardando o seu momento para o acolherem em nosso lar. Aprendamos, amigos e amigas, desde já, e dediquemo-nos ao exercício da mente nos seus aspectos da criação artística, na meditação, na oração. São atributos que nos serão enormemente úteis, muitíssimo úteis no plano da verdade, no plano espiritual, e não apenas após a morte. Já ao dormir, a concentração, a capacidade mental definirá a qualidade, a capacidade, as possibilidades que teremos durante o sono. Pense nisso, pesquise isso em você mesmo e veja se esse nosso exercício não alcança o conhecer fora e o dentro, não alcança o conhecer o mundo, as leis de Deus e a nós mesmos ao mesmo tempo. E façamos dessa massa de conhecimento, dessa massa de luz que nós geramos aqui hoje, um estímulo à lucidez de todos os amigos da Terra, promovendo o autoconhecimento, o conhecimento e a prática do bem, esse tripé do qual depende a nossa evolução. Fica então como prestação de serviço esse transbordamento que pode ser feito no compartilhamento dessa live, dessa gravação, mas também pode ser feito pela nossa mente agora, que imagina mesmo dos diferentes locais onde pessoas assistem, pessoas se integram nesse estudo, fios de luz que se integram, que se agrupam, que se irmanam e percorrem, acolhem, se espalham por toda a humanidade.
dando aos espíritos educadores capacidades melhores de influenciarem a mente dos seus educandos, dando aos espíritos protetores melhores ferramentas de proteção e dando aos espíritos socorristas, as correntes médicas, uma mais efetiva capacidade de intervenção, de harmonização e de cura quando é o caso. Que assim seja, para vocês e para mim. Muito bom avançarmos um pouquinho mais hoje nessa nossa compreensão da dinâmica espiritual. Muito boa noite, Sayonara, Anne Lix. Que bom você estar de volta, Anne. Andréa Santos, Simone Magalhães, João Charles, Gugu Souza. Que cada avanço desse marque para nós uma referência para que os próximos estudos avancem sobre os avanços e façam. Não importa se muito temos ainda para crescer, o que interessa é que a cada dia daremos um passo a mais. Um grande abraço a todos. Amanhã estaremos juntos novamente. Paz e bem para todos vocês.